E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aí dando continuidade ao projeto Sementes Tecnológicas, desta vez o fim do mundo, do princípio à esperança. Então já falamos sobre a criação, a origem do pecado, já falamos sobre a iniquidade, no caso o inimigo enganando Eva e entrando o pecado no mundo, algumas genealogias, principalmente de Noé e de Abraão. E agora nós vamos dar início a Moisés. Quem foi Moisés? Ele teve uma missão também, chamada por Deus. Que missão que Deus deu para ele? Te enviarei ao faraó para que tires o meu povo do Egito. Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então, Moisés teve essa missão de tirar o seu povo do Egito. O povo era escravo, o faraó tinha feito ali o seu povo de escravo e Moisés teve essa missão de tirar esse povo. E também outra missão, e tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Então, Moisés foi essa pessoa importante nisso também. Ele recebeu as tábuas dos mandamentos, do próprio dedo de Deus que foi escrito. Então ele teve essa missão de receber esses mandamentos e passá-los para toda essa geração, todos esses filhos de Deus. Nesse tempo também de Moisés, teve a lei moral, lei cerimonial, lei civil, lei de saúde, estatutos. Imagina que Moisés libertou mais de 1 milhão de pessoas e eles tinham que seguir ordens. E essas ordens foram dadas nesses livros da Bíblia, de Êxodo, de Números, tudo lá está relacionado a essa parte. Aqui mais específico sobre os 10 mandamentos, em Êxodo 20, de 3 a 17, a gente tem os 10 mandamentos bíblicos. Então, os 4 primeiros é o amar a Deus sobre todas as coisas. E os 6 últimos é o amar ao próximo como a ti mesmo. Então, o mandamento 1, não terás outros deuses diante de mim. 2, não farás para ti imagens de escultura, não as adorarás. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificar. Esses 4 primeiros para darem glórias ao nosso Criador. E os 6 próximos, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo e não cobiçarás a casa e a mulher do teu próximo. E aqui tem o significado de cada um desses. Dentro desse período também, depois dos mandamentos, tiveram o quê? O período dos juízes, onde teve Josué, todas essas divisões, o período também de Sansão, mas principalmente aqui o reino unificado, que foi quando unificou o reino, o rei Saul, e principalmente o mais conhecido aqui, o rei Davi. Dentro dessa genealogia, desses reinos divididos, tiveram muitas pessoas, mas principalmente vamos dar atenção a esses aqui, que foram profetas literários, profetas que escreveram sobre as coisas que iriam acontecer, já que a gente está falando sobre o fim do mundo. Principalmente aqui Isaías e Daniel. Vamos falar sobre um pouco por Daniel. Daniel foi uma pessoa, um jovem incrível. Tá? Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Então ele resolveu não se contaminar com as impurezas do mundo, porque ele gostaria de servir realmente ao verdadeiro Senhor. Ora, esses 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Então Deus deu um dom especial a Daniel, que era o de compreender e interpretar sonhos e visões. E o que aconteceu? O rei Nabucodonosor teve uma visão, teve um sonho, onde ele chamou toda ali a sua equipe para tentar decifrar esse sonho, que eram de magos, feiticeiros, pessoas que descobriam as coisas, só que eles não conseguiram. E se lembraram que existia Daniel que servia ao Senhor e tinha esse poder de visualizar esses sonhos. E que sonho que foi esse? Ele compreendeu e interpretou a estátua de Nabucodonosor. Isso aqui foi um dos principais pontos que fizeram eu compreender e
entender e gostar muito dessa parte da Bíblia, porque começou uma profecia muito perfeita. Vamos começar a explicar essa profecia. Nabucodonosor teve um sonho dessa estátua. A estátua com a cabeça de ouro, o peito de prata, a cintura de bronze, a perna de ferro e o pé de barro misturado com ferro. E aí vinha uma bola e quebrava essa estátua. E aí a gente pega o quê? Daniel 2, Daniel 7, Apocalipse. Você começa a pegar vários pontos da Bíblia que eles começam a se unir e explicar essas origens. Então essa é uma profecia de todos os reinos que existiram. Então a cabeça de ouro significava Babilônia, o peito de prata significava os Medo-Persas, a cintura, a Grécia, a perna de ferro, o Império Romano, e depois as divisões, que foi o reino dividido. E aí você pega a Bíblia, o Google, livros, tudo isso aí bate de um jeito muito interessante. E aqui cada um desse. Então o que foi o primeiro império? O Império Babilônico, que foi de 608 a 539 a.C. Então ele dá todo o significado em Daniel 7 e o que significou esse império, quais eram os significados deles. Depois os Medo-Persas, de 539 a 331 a.C. Aí teve os Medos e os Persas, onde, para vocês verem que interessante, em Daniel 7, o segundo animal semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado. Então, o qual se levantou de um lado, o que aconteceu na história? Os Medos e os Persas, aí tiveram o quê? Os persas foram mais fortes, então se levantou de um lado, os persas foram mais fortes, e aí você começa a analisar e começa a cada vez bater mais essas coisas. O Império Grego, Alexandre o Grande, então teve aqui, no caso aqui, o terceiro animal, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas. Aí você pega na história, aquele reino foi dividido em 4 momentos. O Império Romano, que teve início aqui em 168 a.C., e depois o Império dividido, a Europa, de 351 a 476 d.C. E aí a gente vê os 10 dedos da estátua. E os 10 dedos significaram o quê? Os 10 reinos, tudo que foi dividido a Europa. E aqui as profecias de Isaías, principalmente falando sobre a vinda de Jesus. Imagina, aqui eu só peguei Isaías, mas existem todos aqueles profetas passados, eles falavam coisas que iriam acontecer quando Jesus vier, ou também nos fins dos tempos. E aqui um exemplo, Isaías 7,14, no Velho Testamento, falava que Jesus ele nasceria de uma virgem. Aí lá em Mateus 1,18, o que aconteceu? O nascimento de Jesus foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida. Então, tipo uma profecia e depois o cumprimento. E aqui a gente tem todas as profecias de Isaías e depois o cumprimento. Profecias no Velho Testamento e o cumprimento no Novo. Então aqui Isaías falava que ele seria exaltado, ele seria o mais rejeitado dos homens, não é à toa que foi morto na cruz. E aqui mais continuidade, ele nos espiará com seu sangue, ele será sepultado entre os ricos, todas as coisas que aconteceram. Ele será contado entre os transgressores. Aqui, então temos aqui todos esses pontos que falam sobre essas profecias. Então essa é mais um vídeo, tá, que fala sobre as profecias. Então temos ali falando desde de Moisés, das tábuas, depois os reinos divididos e principalmente a profecia de Daniel, que a gente pode mais para frente também explicar um pouco melhor sobre ela, que ela é muito interessante, e vamos ligar também ela com os outros vídeos, porque ela é a primeira base de uma profecia. É ela e mais outros que vão se interligar para mostrar aí as dúvidas para a gente ter aí sobre o fim do mundo. Valeu, galera!